Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais e nós vamos falar sobre um tema que certamente agrada a muitos fãs de Dungeons & Dragons. Hoje nós vamos falar sobre Dragonlance e sobre Margaret Wise. Eu trouxe aqui para trocar uma ideia comigo a Bárbara Deister do RP Girls e também o Edu Vieira lá do DMs Party. Fala, galera, beleza? Salve, salve. Samuca. E aí, galera? Valeu o convite. Acho que a gente podia começar falando um pouco aqui, né, fazendo uma introdução para o pessoal. Acredito que meus ouvintes aí do podcast, também o pessoal que acompanha a comunidade de vocês, talvez nem todos saibam exatamente qual é a treta. É uma treta pesada, sim, mas eu tava trocando ideia com a Bárbara antes. Nós não somos advogados aqui, né? Mas Exato, a gente é palpiteiro, a gente vai dar o que a gente rolou. A gente é palpiteiro. Tipo, o que tá rolando, a Margaret Wise e o Tracy Hickman, há pouco tempo atrás, acho que foi na sexta-feira, no dia 16 de outubro, eles entraram com um processo contra a empresa, contra a Wizard, culpando eles principalmente acerca de quebra de contrato, violação de acordo implícito de boa-fé e negociação e algumas interferências diretas assim, contra o contrato entre eles, né? Estavam acordados a escrever um livro, estava se produzindo um livro, já estava escrito, tanto a Margaret quanto o Tracy no processo. Eu vou até deixar o link aí do processo depois, para a galera dar uma lida. Mas a história é que eles alegam que tiveram diversas idas e vindas e estava tudo meio que aprovado, inclusive a própria tradução do livro já estava aprovado, acho que se eu não me engano em 4 outras línguas, né? E eles dizem que tem registro disso tudo, tanto em e-mail, em várias formas de provar isso, né? O pessoal até está falando, olha, se realmente tiver vai ser muito difícil para a empresa e tal. E eles alegam que esse problema todo começou quando a Wizard fez alguns apontamentos de coisas que eles queriam que mudasse ali. Eles dizem que fizeram isso e ainda assim parece que rolou um call, né, uma reunião, e eles cortaram, puxaram o plug do contrato, basicamente pautados nos sensitive readers, né, que eles não tinham acatado ali o que tinha sido indicado para os sensitive readers ali. Eles tiveram esse contrato negado pelo telefone, que a galera fala, e isso acaba sendo bem difícil porque o trabalho está todo feito, eles não concordam no jeito que foi feito e tá essa sinuca de bico, eles principalmente aí alegando que essa puxada de pano aí se deu principalmente por outros casos envolvendo outros políticos da Wizard, e agora tá aí nesse problemão que travou tudo e que, como eu falei pra Bárbara, só quem perde é a gente, né, Bárbara? Porque aí fica tudo travado, né? E a Wizards perder também, que vai ter que pagar uns bons milhões aí pra eles, né? Exatamente. Tomara que perca, já deixo aqui o meu disclaimer, tomara que perca, porque pelo que eu entendi, assim, do processo, foi uma quebra de contrato sem justificativa plausível nenhuma, né? E como o Edu falou também, foi super impessoal, porque eu achei que foi bem desrespeitoso com o trabalho deles, com tudo que eles trouxeram para o RPG e para a literatura de fantasia. Então eu sou team Hickman e Wise aí contra Wizards of the Coast. Tomara que eles ganhem mesmo isso aí, porque eu acho que os autores de fantasia merecem mais respeito. Eu acho que é importante dizer também, né, que tava dando uma fuçada nos fóruns e tudo mais, e mesmo nos fóruns mais atuais e tudo de discussão relacionadas ao D&D quinta edição, mas também em fóruns mais assim da Grognardia e tal, e uma coisa que eu descobri é que isso foi um tiro no pé gigantesco da Hasbro / Wizards of the Coast, porque a comunidade do Dragonlance é gigantesca. Uhum. De certa maneira, ela já estava toda preparada, estruturada para receber esse novo material. Então, nós três aqui, nós produzimos conteúdo para RPG, sabe como é que é quando você se prepara e faz agenda e tudo mais para poder receber o material, e aí quando isso não acontece, vai gerando em cadeia processos de desprezo e ódio, né, obviamente a eles, porque
essa falta que eles cometeram é uma falta com a comunidade, é uma falta muito grave. E a gente até, algumas coisas aqui que vai aparecer no papo que a gente tentou levar com ela, né? Mas eu não sei se vocês lembram, quando a gente mandou essas perguntas para elas, alguns dias antes tinha dado uma hypada no papo sobre novos cenários que poderiam aparecer no Dungeons & Dragons. E o primeiro cenário, um dos primeiros cenários assim que pipocou foi justamente o Dragonlance, né? Tinha já aquele papo do Manguello, do Joey Manguello fazendo o filme. Então a galera já estava muito hypada para ver alguma coisa de Dragonlance, né? E acontece esse tipo de coisa, realmente eu acho que é um tiro no pé e infelizmente quem perde é a galera que quer ver o material produzido, porque eu estava falando com a Bárbara, talvez, será que ainda vai ter uma relação entre, sabe, uma relação saudável entre Margaret Weis e o Tracy com a Wizard? Como é que vai ficar o lance do IP deles, né? Como é que eles vão ter direito à propriedade intelectual em algum caso mais pra frente? Fica um destino meio nublado aí, né, pro cenário, cara. Isso que eu acho bem chato de ver, cara. Edu, antes da gente entrar propriamente nas perguntas e respostas para Margaret, eu queria dizer uma coisa importante. Eu acho que, de certa maneira, e claro, nós fizemos isso sem querer, né? Mas talvez os ventos do destino sopraram a nosso favor, nesse sentido, ainda que a maré seja ruim de todo, né? Mas porque nós não sabíamos de nada disso. Surgiu a oportunidade porque o Edu, outrora, encontrou, né, a Margaret pessoalmente aqui no Brasil, quando ele tinha... Quando foi isso, Edu? 1954, quando você tinha uns 20 anos? Exatamente. Acabou. Foi isso, moçada. Ali perto do início da máquina a vapor, quando o Edu era jovem, ele encontrou então a pequena Margaret, né, no evento aí de RPG, e aí trocaram informações e estavam ali com o contato fluindo, quando ele chegou para mim e me contou, né, que tinha conversado com ela e tudo mais. E eu pensei, poxa, seria uma oportunidade muito legal falar sobre Dragonlance agora que nós estávamos esperando, como todos, esse suporte que viria, né? E aí, do nada, vem essas respostas, que agora vocês vão entender qual é a relação disso que nós estamos falando com as respostas. E depois, na sequência, vem essa informação absurda, né, do que aconteceu, do que foi cometido ali naquela situação. Eu acho que, de certa maneira, então... ainda que eu, no meu caso, eu não seja jornalista, mas acho que rolou um furo de reportagem sem querer da gente aqui, e não sei se muitos lugares vão ter nesse nível de intensidade, né, uma informação mais precisa aqui, moçada, não nas palavras, mas na ausência delas. Verdade. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e vamos embora. E assim, a gente já se entrega logo, né? A gente juntou nós três aqui porque todo mundo gosta do Dragonlance bastante. Eu falei, Samuca, vamos chamar outra pessoa, vamos conversar. Porque eu não conheço muita gente que gosta de Dragonlance, porque, como o Samuca já disse aí, a gente... É um cenário que ficou pra trás, né? Então, quem leu, quem viveu aquela época lá, lançando Tempos de Gêmeos, né, cara? Aqueles livretos pequenininhos. Então, foi um dos primeiros romances que eu li. Eu li antes até do que a Lenda de Drizzt, cara. Foi o primeiro contato que eu tive. E, cara, e foi até muito por isso, por ter batido esse papo com a Margaret e tal. E quando vieram as respostas, cara, a gente notou que não era aquela mesma Margaret que trocava ideia, sabe? Abertona, assim, que dava... Ela é super tranquila, assim, de conversar, de desenrolar com ela. E a Bárbara fez 5 perguntas, as 5 primeiras perguntas, né, Bárbara? Você compôs lá com a turma do RPG Girls, não é isso? Eu, especificamente, sou muito fã, né, da Margaret. Agora eu vou fazer aqui uma confissão. Eu nunca joguei Dragonlance. Muita gente, cara. Mas eu já li os livros. Já tá na frente. Cara, eu nunca cheguei a jogar. Os livros eu li, né, mas eu não cheguei a jogar porque não tive a oportunidade de jogar e, como vocês falaram, foi um cenário que sumiu aí, né, e eu tive um hiato também no RPG, eu comecei a jogar ali, passou um tempo eu parei
E aí eu acho que eu perdi ficou esse gap aí, que faltou Dragonlance na minha carteirinha aí, tem que bater esse carimbo ainda. Inclusive, se alguém quiser me convidar aí para jogar, eu estou disponível, enfim. Mas falta esse carimbo aí na minha carteirinha de RPGista, porém os livros eu li, eu sou muito fã, né? E eu confesso que quando eu peguei, assim, a gente está tão acostumado já com apenas homens escrevendo RPG e livros de fantasia, enfim, em sua maioria, né? E eu achava que Weiss era um cara, assim. Então, quando eu vi que era uma mulher, eu fiquei super feliz. Inclusive, tem muita gente que acha que Trace Hickman é uma mulher. É verdade, né? O contrário. Porque Trace é um nome que dá para os dois gêneros, né? Nos Estados Unidos, enfim. Mas, assim, comigo rolou o contrário. Quando eu descobri, para mim foi uma grata surpresa, assim, descobrir que era Margaret Wise, né? Assim, que depois o nome inteiro, enfim. E eu sou muito fã, porque para mim ela é a mulher, assim, que representa tudo que todas as mulheres buscam no mundo do RPG e da fantasia, que é a mulher que chegou lá, assim, a mulher que... Pode crer. Não é que ela tenha desbravado, né, porque antes dela provavelmente houveram mulheres aí e... Houve mulheres, né, no caso, desculpa o erro aí, e provavelmente depois terão outras também, mas ela é importantíssima, ela é uma mulher que é um dos maiores nomes que a gente tem aí no cenário de fantasia contemporâneo, né, e de RPG. Então, fazer essas perguntas para ela aí, para mim, foi realizar um sonho nerd aí mesmo, assim, e eu acho que eu nem conseguiria fazer isso cara a cara, porque eu não sei vocês, mas eu travo na frente das pessoas que eu gosto, assim. Também, e eu fiz essas perguntas, gente, morrendo de medo, porque eu tenho essa coisa da teoria da salsicha, sabe? Você come a salsicha, mas você não quer saber do que ela é feita. Se parar pra pensar do que ela é feita, você não vai comer, e você vai falar... Então eu fico, toda vez que eu tenho um contato direto com quem eu admiro, eu fico com muito medo de me decepcionar de um jeito irremediável. Então, quando o Samuca, vocês me convidaram para fazer essas perguntas, eu fiquei, ai meu Deus, eu pensei mesmo, será que eu participo ou não? Porque vai que ela é uma tosca, né, gente? Porque a pessoa pode ser super realizada e foda sim. E ser tosca pra caramba, mas enfim... As perguntas no geral, como vocês já adiantaram, ela segurou um pouco, né? Assim, provavelmente por esses motivos aí, das perguntas terem chegado no olho do furacão. Mas, no geral, eu gostei bastante das respostas dela, principalmente para as que a gente fez, assim... Porque quando eu quero conhecer uma pessoa que eu admiro, eu quero saber umas coisas para além do que ela faz no trabalho, assim. E aí, quero o medo da salsicha, entendeu? Enfim, mas eu gostei, curti no geral. É engraçado, assim, o meu foi até uma surpresa quando veio, né? Porque, como o Samuca falou, quando eu conheci ela, a situação que a gente conheceu ela foi muito engraçada, cara. Eu era um molecote mesmo também. E a gente tava no stand do D&D 3.5, cara, no evento. Porque eles estavam autografando os livros. Só que era uma fila enorme. E a gente foi pra fila e ficou, assim, um dos últimos da fila. Perdidão, assim, no evento. E aí a fila foi andando e tal, e quando chegou na nossa vez, os caras já estavam meio cansados, assim, e tal, e eles já estavam meio que indo embora, sabe? Já estavam em pé, já assinaram, assim, eu falei, a gente bateu um papo de 5 minutos e ficamos conversando, aí os caras foram embora. Só que a gente tava mó tempão na fila, e a gente meio que sentou, assim, e ficou batendo um papo no auditório vazio. Aí quem entra? Doutora Margaret Wise. Perdidaça, assim, tipo, aqui eu conversando com o cara assim, não, que eu tenho que ir para um stand e tal, eu tô lançando o livro aqui, falaram que ia ter o stand do livro e tal, e o rapaz que vinha me encontrar não tava aqui e tal, e a gente, caraca, você é a Margaret Wise, né? Ela somos sim, eu falei, a gente sabe onde tá teu stand tá lá do outro lado da feira, o stand bonitão e tal, Dragons of Autumn, assim, aí ela, legal e tal, eu falei, você tem que esperar alguém aqui? Ela, não temos não, só tem que ir pra lá, gente, vambora, vamos te levar lá então. Aí a gente levou a dona Margaret Wise lá, ficamos trocando ideia com ela. Aí sentamos lá no stand com ela, do stand dela, e ficamos esperando chegar o tradutor e batendo maior papo, porque um amigão nosso... Paparazzi, total. Cara, assim, eu não acreditei, cara, o que aconteceu. E o amigo meu, Bárbara, eu tinha contado isso pro Samuca, mas
Esse tem um amigo que é um desenhista de mão cheia, assim, cara, e ele é viciado em Kender, ele adora Kender, ele pira. E ele falou, Edu, eu vou levar um monte de Kender desenhado, uma pasta de Kender, que eu desenho Kender ao longo dos anos e tal, e eu vou encontrar ela e a gente, pô, vai chorar esse autógrafo e tal. A gente ia entrar na fila, né, da mesma maneira que a gente entrou no... Mas, mano, a gente encontrou ela lá, sentamos com ela autografou os Kender, levou Kender pra casa do moleque, autografou nossos livros, foi demais, cara, foi demais. Legal. Foi muito maneiro. Aí a gente só foi expulso de lá quando chegou o tradutor mesmo, ele fez um lanche lá e falou, vocês têm que ir embora. Falei, então, beleza, cara, tá tranquilaço. Já valeu muito. E ela foi super gente boa com a gente, cara. Desde então eu não deixo ela em paz no Facebook, volta e meia eu vou lá. Lembrar, né, Edu, antes da gente começar as perguntas, também uma coisa importante que eu tava pensando aqui. Se você é jogador de quinta edição, se você começou agora, ou se houve um hiato, ou você não teve a oportunidade, né, de jogar Dragonlance, tem uma dica bacana que a gente pode dar aqui, que é o seguinte, tem a mesa da Ana Schermack, tá, do Pausa para um Café, tá lá o Brave Sword, o Sembiano e tudo mais. No Perdidos no Play, e eles jogaram, pelo menos até onde eu sei, uma temporada, né, um arco de Dragonlance lá no Perdidos no Play, então se você quiser saber alguma coisa, chega lá, porque é incrível, e inclusive, se não me engano, o personagem da Ana Schermack é um Kender, e é incrível, a interpretação dela é maravilhosa. Bom, cara. Legal. Eu tô sempre lá no Perdidos do Play também, vendo eles jogarem. Eles jogam sempre, fazem sempre live também lá pelo YouTube, cara, então tô sempre acompanhando também o canal dos caras, bem legal mesmo. Então vamos lá, vamos para as perguntas, né? Então a primeira, eu vou ler a primeira aqui, vocês respondem, beleza? Essa é da Bárbara. As 5 primeiras que estão aí são da Bárbara, né, Bárbara? Está na ordem, não tá? Acho que foi. Acho que sim. Foi. Acho que sim. Tá aqui, tô olhando também. Então vamos lá. Entre as coisas que você produziu até agora, qual delas te deixou mais orgulhosa? Essa Bárbara... Essa é a resposta típica, né, cara? Resposta típica. Ela respondeu que, né, quando você pergunta para uma mãe qual filho que ela gosta mais, ela não vai saber responder, né? Porque ela gosta de todos os livros que ela escreveu. Exato. Olha, eu tendo a discordar, porque mãe sempre tem um favorito, sim. Eu também. E partindo do princípio ela que não o livro... quis falar. Exatamente. E partindo do princípio Mas você que o é livro... o favorito, você sabe, e você que não é o favorito, você também sabe. Verdade. Isso aí eu posso dizer. Cara, será que ela não quis falar de algum livro porque ela fez em parceria com alguém, assim, de repente, não puxar a sardinha mais pra um do que pra outro? Mas eu fiquei na maior curiosidade nessa aqui, porque eu falei, cara, será que é o mesmo que eu gosto também, sabe? Que eu sou pirado do tempo de Gêmeos. Falei, será que uma pergunta capciosa pra quem é escritor, né? Porque eles vivem disso, então comprem todos, né? Eu gosto de todos são bons. Verdade. Mas enfim... E de certa maneira... é uma pergunta apaixonada, né? Você nota que tem uma paixão ali incutida na pergunta. A resposta, obviamente, que não vem com a mesma paixão, porque ali é quem lidou estruturalmente com todas as neuroses de se produzir tudo isso, né? Então, é verdade, cara. Às vezes a gente esquece isso, né, cara? Que o autor, às vezes, ele nem é tão apaixonado e pirado na obra dele quanto quem consumiu, né? Quanto quem vivenciou algumas coisas daquilo, cara. É só importante lembrar, o Samuca também, que a gente fez essas perguntas todas em inglês pra ela, tá, galera? E obviamente ela respondeu em inglês, então isso aqui que a gente tá fazendo é uma tradução livre aqui, a gente vai publicar, a gente vai deixar aí, vou deixar nos comentários também, né, Samuca? Dá pra publicar em algum lugar o link também. Com certeza, no episódio vai ter, com certeza. Em inglêsão aí, original. Bom, vamos pra próximo, o Edu faz a resposta aí, né, agora. Deixa eu ver, quem é número 2 aqui, né? Essa aqui também no RPG. Isso é pra machucar o coração da moçada, hein? Essa aqui foi. Vamos lá. A gente perguntou o que você tem lido. Há algum livro que você gostaria de nos recomendar? E aí, fala aí a resposta dela. Cara, assim, eu entendo, eu acho que eu entendo, assim, porque ela escreve fantasia, então ela diz que não lê fantasia.
né? E que no momento ela tá lendo Charles Hayden, que é uma série de histórias náuticas, assim, do Thomas Russell, né? E aí ela diz que não lê fantasia. Eu não conhecia, fui pesquisar para saber qual é desse livro aí. E é uma série de romances históricos, assim, e acho que esse cara, ele é meio que o Amir Klink, assim, do Canadá, sabe? Então, ele mora numa ilha em Vancouver, na verdade, ele mora na ilha de Vancouver, né? Vancouver Island, e esse Sean é um cara que chama, o nome dele, na verdade, é Sean Thomas Russell. E ele é um marinheiro, né? E ele tem esses romances históricos aí, que parecem ser super interessantes. São uns livros best-seller. E ela tá lendo isso no momento, assim. Então, eu imagino que é isso mesmo, assim. Se você trabalha só com fantasia, você tem que tirar tem que tirar ali a sua inspiração de outros lugares, né? E eu acho que romances históricos são muito legais, assim. Né? Porque é o que tem... talvez ali a maior interseção com a fantasia, verdade, né? Porque a fantasia ali, ela bebe muito também da história, né? Assim, das coisas que realmente aconteceram, enfim. Interpretação de fatos, né? Enfim. Então achei bem legal saber disso, assim. Já anotei esse livro, essa série aí, na verdade chama A Ship of War. E as capas são bem legais, assim, né? E ela falou que tá aí nesse livro 3 aí, que é o Charles Hayden, que é o nome do livro, né? Então, vou pesquisar aqui, porque eu gostei muito. Se passa no século XVIII, né? Em 1794. E acho que tem um lance meio terror, assim, no meio também. Enfim, eu imagino que é o terror do alto mar mesmo, assim, aquela coisa, aquela desolação lá que dá, né? Quando você tá sozinho no mar, enfim. Legal. Achei bem interessante. Galera que joga aí Ghost of Saltmarsh aí, ó, uma referência boa também. E realmente, romance histórico é demais, tá aí Bernard Cornwell, eu sou fãzaço de Bernard Cornwell. Vou dar uma olhada nisso aí, cara, porque é legal, eu gosto. Acho que é bem nessa linha, viu? Acho que é bem nessa linha aí mesmo. Você conhece aquela que o Cornwell escreveu do Sharp, a lenda de Sharp, que é muito legal também. Dele é um soldado, começa nas guerras napoleônicas. Aí tu tá falando dessa parte de ser em alto mar e tal, deve ser bem legal mesmo, cara. Quando eu isso aí. Eu gostei de saber que ela tá lendo isso e eu não fiquei surpresa dela não ler fantasia. Sim. Não fiquei zero surpresa, assim. Agora, a terceira questão eu fiquei, viu, gente? Essa daí eu fiquei meio... Esse negócio de não ler fantasia, a gente tava falando mais ou menos sobre isso esses dias, né, o Samuca, essa parada, né, às vezes o cara que trabalha com isso, ou se dedica muito a isso, ele cria um afastamento de consumir outros conteúdos de fantasia, até porque aquilo pode espirrar nele sem querer, de repente ele pode começar a ficar influenciado ali exatamente numa coisa que ele leu e começar a trazer para a obra dele. Então eu acho bacana isso, dela falar que consome coisas bem diferentes e ser clara que não lê fantasia, né? Ela foi enfática, assim, eu não leio fantasia. Eu só queria saber o que ela entende por fantasia, sabe? Eu queria fazer porque é tão amplo, né, gente? Talvez até esse romance aí histórico que ela tá lendo, alguém poderia considerar fantasia também, mas pelo visto ela não considera, né? Verdade. E tem uma coisa importante que seria legal demarcar aqui também, que é o seguinte: esse mesmo ano, nós, né, aqui do Brainstormcast, nós entrevistamos o Ed Greenwood e eu fiz a mesma pergunta para ele sobre essa questão, né? E eu tive a resposta contrária. Então, olha lá, duas pessoas que nós lemos demais, que são referência pra gente desde a TSR e tudo mais, mas que encontram na sua busca maneiras completamente singulares de exercer, de extrapolar, né, a sua genialidade. O Ed Greenwood só lê fantasia. Ele citou uns 35 livros de fantasia. Eu falei, mas eu não conheço nenhum. É uma fantasia grega, fantasia marroquina, fantasia, sabe, colombiana. Então a gente não conhece. E, cara, eu gostei muito essa resposta especificamente, eu gostei muito da Margaret, porque eu meio que esperava um pouco isso do Ed também. Eu achei que ele ia me dar um outro lado, assim, para eu poder buscar. E no caso da Margaret, quando ela deu essa resposta, eu já caí no Google, porque eu já tinha ouvido falar de Charles Hayden, mas nunca tinha lido, e inclusive já comprei algumas coisas na Amazon. Estou... Olha só. Um leitor voraz aqui, ó. Isso aí, gente.
Vamos pra próxima. Então, a gente perguntou pra ela assim, de RPGs escritos por mulheres, né? Qual deles você gosta mais? E aí, eu fiquei um pouco na dúvida, porque ela respondeu, eu realmente não leio RPG. Aí ela escreveu, I'm so sorry, I can't answer that. Tipo... Eu achei estranho, porque eu não sei se ela entendeu direito, porque na verdade a gente tava falando qual RPG escrito por mulher que ela gosta, no sentido de, tipo, já jogou, né, já teve contato, enfim. E não sei, assim, não sei como é que é nos Estados Unidos, se ela entendeu que seria um lance tipo Dragonlance, assim, que tem um sistema e os romances, enfim. Mas ela não leu um RPG mulheres, talvez, assim, ela não lê RPGs. Talvez ela não entendeu exatamente o que a gente queria perguntar. Talvez a nossa pergunta não foi muito clara, assim. Espero que sim. Porque depois ela responde que ela joga, né? Então, assim... Exato, isso que me deixou confuso, sabe? Tipo, tem umas contradições ali que bate nisso. Mas por mais que... tipo, porque ela lá em cima falou fantasia, né? E tal, que ela não lê fantasia e tal. Isso. Eu acho que aqui ela entenderia, assim, né? Eu acho que foi isso. De repente ela pensou no sistema, de pegar um livrão de sistema, né? Escrito por outra mulher e ler, né? Alguma coisa assim. Ela falou, eu não mestro não, talvez a gente tivesse falado pra ela assim, qual RPG você já jogou, né? Escrito por mulher, que você gostou, enfim, acho que faltou delimitar melhor a pergunta também, assim. Sim. O que, até uma coisa que você me falou, Bárbara, logo, acho que você falou quando leu assim, falou, não, cara, o que eu sinto também é que ela é uma mulher muito pragmática, muito direta também. Eu falei, pô, realmente, não tem nada de errado com isso, né? Tipo, e algumas perguntas ela é muito direta, cara, direta até demais, sabe? Tipo, essa aí ela fala, cara, não leio, não sei qual é e tal. Ela não falou nem, tipo, pô, conheço sabe? Ela não desenrola. Pensei nisso aqui, ó. Veja se vocês concordam comigo. Além do fato dela ter respondido expressamente a honestidade, ela não lê RPG, ela falou que não lê. Além disso, tem uma outra coisa. Ela é de um local diferente da gente. A gente está acostumado com um tipo de resposta de brasileiros, né? Exatamente. Ou respostas padrões de mídia e tudo mais, né? E ela pode muito bem acontecer. Inclusive, essa foi a primeira leitura da Bárbara. No dia que eu mandei, eu falei, putz, fiquei meio chateado, tô achando que não deu muito certo. Ela falou, não, calma, porque pode ser que seja o jeito dela e outra coisa, ela é estrangeira, né? Talvez ela tenha uma maneira diferente de se expressar. Mas eu pensei numa coisa específica aqui também, que é o seguinte, poderia muito bem acontecer dela não ler de fato RPGs, dela não tá ligado com isso, e ela poderia ter, tipo assim, passado um pano, falado, vou dar uma olhada aqui no Google o que tem de bom e vou colocar aqui pros meninos. Mas não, cara, se ela não lê RPG, qual o sentido dela criar essa informação do nada? Ainda mais depois da vivência que ela teve, cara. Ela é uma das escritoras mais lidas de fantasia da história do mundo. Então... eu achei também, assim, ela se desculpa, né? Ela fala, I'm so sorry. Tipo, eu não vou poder responder isso, desculpem, sabe? Não dá, né? Eu realmente não leio. Exatamente. Eu imagino ela falando assim pra gente em português, ai, meninos. Ai, menina, a tia não gosta. Aquele, vou ficar devendo. Tipo... Então, essa que a gente perguntou pra ela, né, tirando o fato, como que é ser mulher, assim, no mundo do RPG, né, qual que foi o maior desafio que ela teve, ela já enfrentou na carreira dela. E essa pergunta, cara, assim, nós só podemos dizer que a Margaret foi uma mulher privilegiada, né, porque, infelizmente... Essa não é a realidade da maioria das mulheres, mas assim, eu acho que isso não é demérito nenhum, sabe? Sim. Ela teve uma chance bacana de conhecer pessoas legais que compraram ali a ideia dela, né, no começo da coisa, mesmo sem saber quem era ela era, tipo, ela não era conhecida, né? Eu já vi uma entrevista dela falando que ela nem sabia o que era RPG. Ela preencheu um formulário de vaga para o emprego ali, ela achou que ela tinha ido super mal, e realmente ela foi.
e ela foi contratada na TSR porque teve uma indicação entre os agentes. O agente dela conhecia a Jen Black, que era lá do... Até cita aqui, né? Ela fala assim, ó, eu realmente não enfrentei nenhum tipo de discriminação por ser mulher. Aí ela fala que ela amava trabalhar na TSR. A chefe dela era uma mulher, que é a Jean Blashfield Black. Né? E que os homens que trabalharam com ela lá eram extremamente davam bastante suporte, né? Eles ajudavam muito, assim, eles apoiavam ela, né? E que, na verdade, ela nem considera eles como colegas, mas mais como família. Oi. Porque ela fala que os filhos deles brincavam juntos, né? Eles passavam os feriados juntos. E quando ela e o Tracy escreveram Dragons of Autumn Twilight, os fãs achavam que os dois eram mulheres, né? Principalmente por causa dessa confusão aí do nome do Tracy. E ela fala que isso não deu nenhum problema nas vendas, né? O fato dela ser mulher, ou até das pessoas entenderem que eram duas mulheres escrevendo. Então, assim, ela realmente participou de uma bolha ali de privilégio, isso a gente tem que deixar claro nesse sentido, né? Acho que ela não enfrentou dificuldades por ser mulher escrevendo fantasia, mas esse é um caso raríssimo, né? Assim, as mulheres brasileiras que escrevem fantasia vão poder falar muito melhor que eu, porque eu não escrevo, né? Eu só consumo, mas a gente tem essa noção aí, porque infelizmente é um mercado majoritariamente masculino e com pouca abertura para as mulheres. Então, assim, por isso que é tão importante o nome da Margaret, né? E eu gostei de saber que ela teve essa carreira que foi suave aí, apesar de que, eu não sei, ela pode ter sido extremamente polida nessa resposta aí também, ou pode ser que ela não tenha enfrentado diretamente nenhum tipo de discriminação, mas a discriminação é estrutural, né? Então, assim, talvez ela não tenha querido tocar nesse assunto por causa até da questão do processo, mas a gente sabe, né, as mulheres principalmente sabem que o machismo é estrutural, que o patriarcado tá aí. Então, assim, querendo ou não, ela deve ter esbarrado sim, talvez não diretamente, mas isso é uma coisa que está aí permeando tudo, né? Infelizmente. Mas eu gostei de saber que ela foi suave aí, apesar de que não tô tirando não tô desacreditando da resposta dela, mas eu só acho que talvez ela não tenha querido entrar em certas polêmicas, né, por causa da situação, inclusive. Já partindo para a próxima pergunta, eu vou fazer a leitura aqui. Manda ver. Então a gente perguntou assim, você acha que ações afirmativas que pretendem encorajar as mulheres a se tornarem designers de jogos e escritoras de literatura de fantasia são importantes, né, essas ações afirmativas? Como é que ficou a resposta dela aí, moçada? Olha, a Bárbara pediu também que ela nomeasse também, né, algumas ações que ela considerasse essencial para isso, né, pediu alguns toques. Eu achei também que ela foi meio mais sucinta do que eu imaginava aqui, sabe? Eu acho que acho que é um pouco que você falou, viu, Bárbara? Ela seguiu ali quase que uma protocolo. Não sei se foi protocolo, mas ela seguiu uma coerência nas perguntas anteriores, sabe? Ela falou que não sofreu preconceito. Ela falou que não dá bola muito para algumas partes de mercado de fantasia. O que ela escreveu foi basicamente que ela escreve porque gosta, porque ela adora escrever. Ela tem uma formação voltada para escrita, né? Escrita criativa na faculdade. Ela se formou na década de 60. E basicamente ela ela me parece assim ser bem, tipo, acreditar no trampo e que, tipo, vou trabalhar, vou fazer o que eu acredito, estudei para isso. E ela bota, se você quer escrever fantasia e quer criar jogos, faça. É você que decide, ninguém outro. Então eu não sei também o quanto tem também das respostas dela, de querer mesmo de botar um poder na mão do agente, né? De tipo, cara, eu sei que é difícil, eu sei que tem problema, sim, eu tenho consciência que eu sou mulher, mas, cara, eu estudei, eu ralei e tal, e os caras vão ter que engolir porque eu sou boa no que faço. Sabe? Me parece que é uma carteirada que ela dá. É uma carteirada mais fácil de dar, uma vez que ela é quem é, explodiu e tal, né? Eu acho. Né? Mas eu achei que ela podia dar dar um acalento a quem precisa aqui nessa.
Mas eu acho que tem umas pessoas que elas focam, e eu acho que isso também pode ser até uma mentalidade muito do norte-americano, de focar no resultado, Pode não crer. focar nos problemas. Porque lá, pra eles, o lance é esse, né? Se você quer, você vai conseguir. Isso é muito da cabeça deles lá, e esse troço bem capitalismo mesmo, enfim, que é errado, mas também é certo. Então, a gente não tem como lutar muito contra isso, enfim. Então, eu vejo isso muito assim pelos meus pais, sabe? Essa geração deles que é assim. Tem problema? Tem, cara, mas eu não vou falar do problema, eu vou falar do que eu consegui. Então, acho que é isso muito que ela fez na outra questão também, sabe? É, igual quando você fala, como é que você tá? Tudo bem? A pessoa fala, tipo, eles respondem, né? Not bad. Bem, eu não tô mal. Eu não tô mal, entende? Eles falam not bad, e já vai falando as coisas. Então, acho que é uma coisa bem deles, assim, de focar mais. Você quer escrever? Vai lá e escreve, cara. Não fica gastando tempo pensando, porque tem isso, tem aquilo, vai atrapalhar, não. E aí eu acho que, eu imagino que a cabeça dela é essa cabeça bem pragmática mesmo. Total. Eu também tô por aí. E notem que nessas últimas duas respostas, ela fala um pouco mais, né? Ela fala um pouco mais. Então, ainda que ela esteja, talvez, seguindo algum protocolo, ou se não essa é a maneira dela encarar, né, a resposta dessas perguntas, ainda assim se vê que ela fala um pouco mais. Agora, sim, a gente vai ver essas portas se fecharem, e aí vai ter aquela relação que eu expliquei para vocês no início, aqui da ausência de palavras querendo dizer, talvez, alguma coisa, né? A pergunta que a gente fez aqui é o seguinte: a comunidade D&D comemorou recentemente o futuro lançamento de cenários clássicos no ano aí de 2021. Aí vai a pergunta: há algum esforço para trazer Dragonlance de volta como um cenário de jogo? Aí, vamos lá. Aí como é que foi a lambada que vocês tomou? Aí começou a ficar estranho pro nosso lado, porque até então, ok, mas nessa pergunta aqui a gente toma uma tesourada bem direta, em que ela vira e fala: isso você precisa perguntar a Wizards of the Coast, pois são eles que possuem os direitos. Entre parênteses, que estão roubando a possibilidade da continuidade. Faltou parênteses. É bem aquela frase do Leminski, né, cara? Repara bem no que não digo, né? Exatamente. É bem essa frase. Caraca, a Margaret tava pedindo socorro com os olhos pra gente, a gente não viu, galera. Tem um cara aqui dentro, eles estão com a minha família. Não, seu guarda, não tem nada não, tá tudo bem, o alarme tocou sem querer. Essa foi bem rapidinha. Aí na outra, na que vem na sequência, eu tava curioso pra saber do Joey Manganiello, né? E a gente queria perguntar do filme, né? A gente, caraca, vai ter um filme, ele já falou do filme e tal. Aí a gente perguntou o seguinte: olha, o Joey ele escreveu um filme e ele usa, né, a ambientação do Dragonlance, muito se voltou a falar sobre isso. Quais são os seus pensamentos sobre isso? E aí, maluco, ela continua seguindo aquela linha. O que ela dá de resposta pra gente aí? Essa resposta foi boa, né? O Joe é um bom amigo, né? E eu realmente espero que ele tenha sucesso com isso. Valeu, Joey! Next, né? Tipo... Valeu, Joey! Cara, essa foi aquela desviada, assim, ó. Foi. Câmera lenta. Moçada, nessa rolou um desengage forte, cara. Total. 2 passinhos pra trás, com arma em punho ainda, no meio da batalha, porque, na verdade, eu acho que essa pergunta, eu acho que não pelo mesmo motivo das outras, ela deve ter pensado, cara, eu não vou ficar falando do cara aqui pra uma mídia brasileira, de uma comunidade que eu nem sei quem é. Cara, Joe é um bom amigo, ele é 10, valeu. E ela assim, esses moleques sabem que eu vou entrar com um processo, não é possível. Cara, essa turma, eles estão só fazendo perguntas assim, cara. Espionagem arminiana, filho. Vocês estão sabendo, são vocês, né? Que isso, Margaret? São vocês, né? Essa também foi rapidinha. Qual foi a próxima, Barbie? A próxima pergunta que a gente fez, tem aí? Eu tô com ela em inglês aqui. Deixa eu ver. Cara, essa foi do musical russo, galera. Isso é muito louco, eu tinha visto ela compartilhando isso algumas vezes.
Os caras na Rússia montaram, tem um musical, full musical de Dragonlance, cara. Roupa, dança, caraca, é bem feito, assim, bem estruturado, né, cara? E ela sempre compartilha isso no Facebook dela, não sei se vocês seguem ela lá. Ela tá sempre compartilhando isso. Vou perguntar aqui pra Margaret, né, sobre o musical, né, se tem alguma correlação com ela. Aí eu perguntei que foi uma surpresa quando nós encontramos um musical russo baseado em Dragonlance. Aí eu perguntei, você pode nos contar um pouco sobre o início do projeto? Repare o Edu dando um kit em prosa nela, tipo assim, opa, conheço teu trabalho, tamo junto aqui, ó, fala um pouquinho pra mim dessa coisa aí super íntima. Ela pegou e fechou as portas pra nós. Fala aí, conta aí o que a Margaret falou. Ela respondeu assim, eu não sabia nada sobre isso até que eu vi no YouTube. Então, né? Valeu, Margaret. Eu acho que esse é meu andar, Margaret. Vou descer. Vou descer aqui. Vou descer aqui. Pô, mas isso aí também podia ter falado mais, cara. Eu sei que tem camiseta, Margaret. Você compartilhou lá no Facebook. Podia ter falado mais. Bota, Margaret, que a gente viu. Pô, mas o musical é legal, tá, galera? Recomendo vocês verem. Vê lá. Mas pelo jeito a Margaret não tá ganhando nada com isso também, cara. Alguém. Aqui, moçada, o nome. Alguém se apropriou. Tudo bonitinho pro pessoal achar. Edu, você tem aí fácil? Agora eu não tenho não, cara. Não tá em mãos não, porque no YouTube eles dividiram em cenas, tá ligado? Tem várias cenas. E estão os nomes das cenas. E aí eu não. E a maioria tá em russo mesmo, né? Então eu vou ficar devendo que meu russo. Eu falo bem, mas eu não escrevo tão bem. Beleza. Mas pode pôr um link, né? Depois vou disponibiliza o link. Bora. Eu achei bem legal também o musical. Eu sou fã de musical, mas eu nunca esperava ver um musical russo de Dragonlance. Muito inusitado. Eu acho que o susto dela deve ter sido grande mesmo, caso ninguém tenha contado pra ela, assim, realmente ela tenha esbarrado no YouTube. Eu imagino o susto que ela levou. Você viu o cara... O cara que faz o Rastling, cara, que irado, né? O cara é o Rastling mesmo. O cara ele é, cara. Ele é. Incorporou, brother. A próxima pergunta é do Samuca. Samuca veio, ó. Samuca chegou e falou: eu tenho uma bomba pra ela, Eduardo. Eu falei, fala. Vamos lá. Eu também, que nem o Edu, né? Assim, eu fui chegando no rolê, vi que ela tava no baile e falei assim, pô, vou chegar com a frase certa aqui pra poder me enturmar com a moçada. Que nada. Mandei mal demais, inclusive, assim, pra piorar, só faltou ela ter me corrigido. Tipo assim, não, isso tá perguntando o que tem a ver, sabe? Tipo assim, alguma coisa assim, mas bom, vamos lá. Eu perguntei, pode nos dizer algo sobre o projeto Overlord? Então, bom, basicamente o que a gente sabia sobre o projeto Overlord através de literatura extra Wizards of the Coast é que seria um projeto proto-Dragonlance, tá? Onde muitas das ideias que depois vão desaguar nessa, assim, já conformados todos nessa unidade de Dragonlance, muito disso tinha vindo através do Overlord. E, cara, a resposta dela vai mostrar que talvez não, exatamente. Ela diz o seguinte, ela fala, se bem me lembro, era o codinome de Dragonlance na TSR. Não sei por que tinha um codinome. Todos sabíamos que o nome era Dragonlance. É justamente para quando processa o Overlord, aí não fala que é o Dragonlance. Aí, sim. Mas também não foi muito produtiva, que ela não elaborou muito. Ficamos sem muitas informações nessa parte. Ah, essa aqui foi onde ela achou que a gente estava espionando o telefone dela, cara. Tipo, a gente foi no óbvio, né? Como bons leitores aqui que somos, queríamos ver mais material de Dragonlance produzido. Então a gente perguntou aqui, quanto material você já tem escrito aí pronto? Cara, foi a treta, cara. Perguntamos sobre a treta. Foi. Quanto material você escreveu? É a treta, cara, porque o livro estava pronto, né? A gente perguntou, quanto material você escreveu e já está pronto para ser publicado em torno de Dragonlance? Ela falou, eu estou sendo filmada. Sorria que eu estou te filmando. Estou sendo filmada, brother. E aqui é o que o Samuca falou um pouco aí sobre
a gente aprender mais nas coisas que ela não falou aqui. Porque ela é bem clara e fala: eu não posso responder essa pergunta. Desculpe, só faltou ela dizer assim: aguarde até o dia 16 de outubro. Cara, na verdade, agora, lendo essa resposta, eu leio com uma evocativa emocional muito diferente de quando eu li pela primeira vez. Porque nesse desculpa final eu sinto quase uma dor, né, cara? Porque é verdade, ela estava sendo, então, enganada pela empresa Wizards of the Coast. Você, fanzoca, ouça bem o que nós estamos dizendo para saber que a empresa que você ama não é tão heróica quanto você imagina, tá? E aparentemente isso deve ter sido devastador para ela, né? Para o trabalho dela e tudo mais. Então você vê que tem esse desculpe no final, realmente indicando uma coisa mais grave ali, provavelmente, né? Acendeu o alerta vermelho. Vamos pro próximo. Agora, só tem uma coisa, quando eu li essa a primeira vez, eu até fiquei feliz, porque eu falei, pô, com certeza tem coisa pronta então e vai sair. Se ela não pode falar, né? Essa aí. Lê do engano. Não, tá pronto, né, cara? Só que não vai sair, olha aí. Os caras estão puxando. Pronto tá, né? A gente você pode me passar o PDF, Margaret? Vou pegar pra gente o PDF. Você pode dar pra gente um sneak peek pra gente ver aí e tal. É que nem quando o jogador pergunta: mestre, tem armadilha aqui na parede da direita? Ele fala assim: na da direita não. Bem isso mesmo. E aqui qual é a próxima que a gente chega? Ah, essa aqui a gente perguntou, Bárbara. Aqui a gente chegamos a falar do sistema. Não teve como ela correr muito aqui. Aí aqui ela falou um monte de RPG. Você ainda joga D&D ou algum outro RPG? Eu achei legal porque eu tinha visto também uma entrevista dela recente, ela falando isso, assim. Aí ela fala que ela joga todo ano no GaryCon, né, com exceção desse ano, né, por causa da Covid. Sim. E que ela joga também Firefly RPG e ela sempre joga como Jane. Eu não conheço Firefly, vocês conhecem, gente? Não. Não, eu fui pesquisar. Eu não sei se é a mesma coisa da série, porque a série eu conheço. Eu ia te perguntar isso, se é a mesma coisa daquela série aqui do espaço, então... Cara, eu fui dar uma pesquisada e eu descobri que esse Firefly é um RPG bem popular nos Estados Unidos e do qual eu nunca tinha ouvido falar na vida. Isso mesmo, ó. O Firefly, ele é um RPG de ficção científica lançado em 2014, escrito por Mônica Valente. Como assim? É escrito por uma mulher? Por que ela não falou lá em cima que ela lia o RPG? Tá vendo por que eu acho que ela não entendeu, cara? Ela joga o sistema... Ela achou que era MMORPG na de cima, hein? Naquela pergunta assim, hein? Não, acho que não, mano. Porque ela falou ela perguntou quem lê, se ela lia algum RPG, né? Lê, pô. Agora, ela é a editora, tá? Do Firefly. Pois sai pela empresa dela, que é a Sovereign Press, né? Margaret Wise Press também. Sai por lá. Por isso que eu achei estranho que ela é editora de jogos de RPG independente, e aí ela não lê. Por isso que eu acho que deu um problema ali no entendimento, na nossa pergunta, assim. Pode ser, porque, cara, agora você pensa, você tá lá no GaryCon, aí chega a Margaret Wise, senta do seu lado pra jogar uma mesa. Nossa. Você conheceu ela, né, Edu? Eu acho que eu ia pegar minhas coisas e ir embora. Bárbara, ela é muito de boaça, Bárbara. Ela é muito de boaça. Mas eu que não sou, entendeu? Não vou jogar essa mesa não, tchau. Cara, eu só lembro dela rindo pra caralho. Ela ria com tudo que a gente falava assim. Ria pra caralho, cara. Ela tava amarradona. E, assim, ela tem cara de gente boa mesmo. Cara. É a cara da pessoa gente boa. Tem mesmo. Bom, faltou aí fazer o jabá do Firefly, mas a gente tá fazendo por ela. Vamos depois dar uma olhada. A série eu acho muito boa, gente. É uma série meio de baixo orçamento, assim, com uns efeitos especiais bem estranhos, mas é uma série muito boa. Eu gostava muito dessa série. É a capa do livro, né? Inclusive, eu tô vendo aqui no Google, é a capa do livro. Cara, eu gosto muito de ficção científica, então eu sou meio suspeita, assim. Pode ser a pior zona que eu vou achar legal. Tá assistindo? Vocês estão assistindo Lovecraft Country? Sim. Não comecei ainda, mas... Tá muito legal. É muito bom. Muito legal, assistam, muito legal.
Bom, estamos perto do fim, né? Do nosso papo com a Margaret, infelizmente. Faz essa aí, Edu. Essa aí é a tua feijoada aí. Tá com você. Já chegou nessa aqui, cara, pode crer. Assim, aqui foi covardia, né? Eu falei, vou jogar um emocional aqui que eu sei que vai ser sucesso. Porque eu lembro, lá na parada, ela falou pra gente que ela tinha curtido muito ir no Brasil, assim, ela tava muito pilhada mesmo de estar no Brasil. E eu acho que é uma coisa fantástica mesmo, né? O teu trabalho te levar num lugar que talvez você não fosse viajar. Eu acho isso muito legal, né? Tipo, é uma conquista do caramba, né? E ela chegar e ter um contato com a galera que pirou no trabalho dela. E aí eu cheguei e perguntei, que eu falei pra ela, falei, pô, Margaret, eu lembro que eu te conheci no evento de RPG que aconteceu no Brasil, em São Paulo. E qual é a chance, né, passada essa loucura aí, né, qual é a chance que a gente tem em te ver aqui em breve? Aí ela, infelizmente também, pô, falou que não faz muitas viagens internacionais hoje em dia, não é algo que tá mais na rotina dela, mas ela adorou o tempo que ela passou no Brasil, falou que achou os brasileiros extremamente gentis e amigáveis, e ela se lembra com um extremo carinho da feijoada, cara. Aí, imagina vocês entram no restaurante e tem uma pessoa muito igual a Margaret Wise comendo feijoada. Você fala, nossa, olha a tiazinha ali, igualzinha a Margaret Wise, mas não é. Mandando uma feijoada na Paulista, não é ela não, pô. Não é ela não. O que vocês acharam da nossa amada Margaret Wise aí? O que vocês acharam agora que a gente tem esse dispositivo de olhar para o passado aqui, sabendo o que rolou? Acha que foi por isso que ela deu algumas cortadas, se é que a gente pode dizer assim, apesar de ter sido extremamente educada? E outra coisa que eu queria deixar registrado, Bárbara, não sei se eu te falei isso, falei pro Samuca, eu mandei um e-mail para ela e falei, pô, você curtiu as perguntas? A gente foi... Você acha que, pô, falamos demais, a gente teve alguma coisa ali que a gente não deveria ter perguntado? Ela falou, não, achei ótimo, vocês foram super carinhosos e tal, atenciosos, foram super atenciosos. Perfeito. Eu acho que mudou muito, né, o nosso impacto, pelo menos o meu impacto mudou muito depois das notícias, mas também depois de receber os paralelos aí da Bárbara, do Edu, né, cada um entendendo uma coisa diferente, compreendendo uma dimensão diferente. E eu queria dizer que ao final, né, dessa entrevista, que agora sim, relendo as perguntas e as respostas, eu consigo compreender talvez, e pode ser pretensão minha dizer isso, mas eu consigo compreender talvez esse momento um pouco aflitivo, né, de ter que responder perguntas, digamos, que podem envolver muito, né, do emocional, por conta do passado e muita coisa, né, que está se desenvolvendo também no presente, no meio do olho do furacão, né, no meio de um problema gravíssimo. Total. Que envolve todo o trabalho dela, né, que é algo que certamente é muito importante para ela. Então, assim, em nome de toda a comunidade brasileira, em nome da minha, né, que é o Brainstorm RPG, Margaret, eu agradeço demais a sua resposta, valeu por ter batido esse papo com a gente, e eu não vou esquecer tão cedo de tudo isso. Valeu. Faço minhas as palavras aí do Samuca, e próxima vez que a gente se esbarrar, a feijoada é por minha conta, Margaret. E tem que dar a caipirinha também, caipirinha. Tá? Tem que ter eu chamei ela pra beber, Bárbara. O Starter Pack completo aí, ó. Brazilian Starter Pack. Eu chamei ela pra beber, cara, nesse dia, né? Eu falei, pô, você não quer sair com a gente de noite e tal? Vamos pra um bar e tal. Ela falou, pô, não dá, a gente tá saindo daqui, já corridão. Mas imagina se ela topa, meu irmão. Nossa, eu ia... Nossa. A gente tá pensando em criar, moçada, um kit Dragonlance Brasil, que é um kit que vai vir um livro, né, do Dragonlance, uma feijoada na marmita e uma caipirinha aí, deguste, tá? É uma boa. Fechado, galera. Valeu mesmo o papo. Acho que foi bem mais divertido do que ler sozinho, ler com vocês e poder comentar e tal. Sei que muita coisa aqui é óbvio, é um papo de uma entrevista, a gente fez uma pergunta, ela quis dizer uma coisa quando respondeu,
Mas eu acho do jeito que foi, deu sim muita liberdade pra gente interpretar cada um alguma coisa, ou tentar interpretar uma coisa com um pouco que ela disse em algumas das questões. Mas eu acho que valeu pra caramba, foi uma honra danada, muito gratificante. Você fala muito também sobre quem é a pessoa, né? Porque a gente tá falando das respostas e tal, mas a gente mandou as perguntas, ela respondeu no dia seguinte, galera. Foi muito rápido, ela foi super solícita o tempo todo, me respondeu, trocou ideia. Então, eu acho que se ela fosse pra ser escrota, seria escrota de um jeito genérico, geral, sabe? E não foi isso que a gente viu aqui. Eu acho que tá muito o que rolou com o que o Samuca falou, com o que a gente tá trocando ideia, que é um momento errado e a gente, sem querer, perguntou muita coisa ali na ferida, assim, aí tem livro pronto, cadê o livro pronto? Sabe, não tinha como saber. Mas valeu muito. Queria agradecer, brigadão Samuca, brigadão Bárbara, valeu mesmo. Muito enriquecedor aí trocar sempre pessoas diferentes, com outros pontos de vista. E vamos fazer mais isso, né? Vamos fazer mais isso, né, Samuca? Vamos fazer mais isso aí. Não, com certeza. Vamos. Cara, eu acho que com o respeito firmado de fato, a aliança entre as comunidades do RPG nacional é uma coisa importantíssima para ontem, né? Mas precisa para isso haver comprometimento, respeito e tudo mais, né? Senão vira bagunça. E, cara, tem uma outra coisa, moçada, que eu queria dizer que é o final, né? Eu vou aproveitar para fazer meu jaba-jaba aqui e convidar todo mundo, pessoal da comunidade aí do RP Girls e também do Demis Party, que conheçam, né, o meu podcast, o nome dele é Brainstormcast, e se você está ouvindo isso já no Brainstormcast, eu peço que você ouça os episódios anteriores, porque tem muita coisa bacana. Em breve ainda, antes do final desse ano, saiu uma entrevista super legal que eu fiz com a Bárbara também, então fiquem atentos, porque vocês vão ver coisas legais rolando por aí. E valeu. Meninos, queria agradecer, gostei muito de participar aí dessa entrevista. Foi um sonho realizado aí de participar dessa entrevista com a Margaret, saber mais sobre ela, né, que eu sou tão fã aí do sistema, dos romances, enfim. E se vocês quiserem também, se não conhecerem ainda o RP Girls, nós somos aqui de BH, nós somos um coletivo de 5 mulheres que lutam aí por um espaço mais seguro, né, e a manutenção desse espaço seguro para as mulheres no cenário do RPG. A gente tá no Instagram, rpg.girls. A maior parte do nosso trabalho tá lá, mas a gente tá no Twitter também e no Facebook, mas mais concentrado ali no Instagram. E a gente tem alguns quadros lá, e um que eu faço é a Dungeon Dicer, que eu falo sobre RPG e literatura, e foi lá que o Samuca me conheceu, porque eu estava fazendo, inclusive, um episódio sobre a Margaret Wise, né, contando lá abrindo meu coração de fã. E aí já tá no 8º episódio já, então, assim, literatura e RPG. Essa é a pegada lá da Dungeon Dicer, que tá dentro do rpg.girls no Instagram. A gente também tem um podcast, que é o RP Girls Cast, que vocês podem achar aí nos principais agregadores. E é um podcast que a gente faz aí mostrando o ponto de vista das mulheres aí, sobre o cenário do RPG, sobre os sistemas, enfim, sobre as coisas que a gente passa em mesa. Então também algumas questões que a gente levanta aí para reflexão. Fiquem convidados a conhecer. Obrigada pela oportunidade de participar aqui, gostei bastante, e é nóis. Pode me chamar aí para mais parcerias. Bora. Vamos fazer sim, galera. Tendo ideias aí, contem comigo também. Se vocês não conhecem aí, galera que tá vendo aqui no canal do YouTube, sigam essas duas feras aí, vale muito a pena. Antes do conteúdo ser ótimo, são pessoas muito bacanas, pessoas fantásticas aí, que fazem o que gostam, estão nessa porque gostam. Então é isso que a gente quer, ver essa turma crescer, galera. Se vocês estão ouvindo aí no podcast, na RPG Girls, não conhecem lá o Demis Party, também convido vocês, cola lá, tamo no YouTube. No nosso canal a gente fala de D&D, eu mostro miniaturas, pinto miniaturas, falo um pouquinho sobre a minha relação com o jogo, e é um grande prazer sempre receber pessoas novas lá. Fizemos isso para abrir uma porta para a gente se relacionar com outras pessoas, tentar conhecer gente fora dali da nossa bolha de mesa, e é isso, galera. Conto com vocês aparecerem lá. Mais uma vez, brigadão, e vamos curtir o feriado, né? Valeu, moçada. Beijo.
Tchau, tchau. Beijo.